Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana de paz que nós tivemos, Senhor. Queremos te agradecer pelos livramentos, pelas curas, libertações, pelo alimento que não deixa faltar no nosso lar. Deus, muito obrigado por esta provisão maravilhosa. E agora queremos, ó Deus, agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Deus misericordioso e tem atendido as nossas orações. Temos colocado diante do Senhor muitas situações que chegam através das redes sociais, dos grupos, e o Senhor tem ouvido os teus servos. Muito obrigado por isso, Pai Santo. Continue abençoando a nossa querida Igreja Batista Metropolitana, Senhor. Visite a cada irmão, cada necessidade que eles estão, porventura, passando, e continue abençoando o teu povo, a tua igreja, tanto na Lapa, em São Paulo, no Brasil e também no mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, livra-nos deste mal terrível que está assolando o nosso país e o mundo inteiro, meu Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado já pelas curas da Covid, obrigado pelo número alto de vacinações que já temos no nosso país e no mundo. Muito obrigado, Senhor. E continue nos ajudando, iluminando, Senhor, aos homens, aos cientistas, para que possam continuar pesquisando sobre vacinas e sobre medicamentos, ó Deus, para que possamos ter a cura para este terrível mal que estamos passando, Senhor. Deus, queremos te pedir pelos louvores que teremos a seguir, que fale profundamente aos nossos corações e que também chegue até o teu trono de graça, Senhor, como cheiro suave. Fale conosco através da tua palavra, da mensagem da palavra do Senhor. Conforte, console e exorte os nossos corações, Senhor, para melhor te servir. Muito obrigado por tudo que tem feito, Senhor. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. 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 Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Criador.
paz, irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Espero que todos estejam bem, na doce paz do Senhor. Já comunicamos pelos grupos de redes sociais que o nosso culto presencial terá início no dia 4 de julho, primeiro domingo de julho. Será apenas no culto do domingo à noite. Os cultos de oração de quarta-feira e o estudo da Palavra de Deus na EBD continuarão online. Somente teremos o culto de domingo à noite. Lá no culto presencial, irmão, já está preparado o álcool em gel no totem, o termômetro, alguém vai estar medindo a sua temperatura no início do culto, na entrada do templo, e também teremos o distanciamento social, ok? Então esperamos rever os irmãos, aqueles que puderem, lógico, que puderem estar presente aos domingos à noite, venha glorificar o nome do Senhor. O culto começa às 18h30 e termina às 19h30. Não teremos uso da cantina por enquanto, então é só o culto presencial mesmo. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. As vacinas estão chegando. Eu já tomei a primeira dose juntamente com a irmã Inajá. Vamos aguardar a segunda dose. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração que está baseada em Mateus capítulo 5, de 37 a 48. Quero meditar na palavra do Senhor nesta noite e desenvolvendo o tema Vivendo de forma irrepreensível. Vivendo de forma irrepreensível. Mateus capítulo 5, de 37 a 48, que diz o seguinte: seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isto. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, de 37 a 48. Meus irmãos, ser cristão nunca foi fácil, não é fácil e nunca será fácil. Porque a nossa vida é uma Bíblia aberta. As pessoas estão olhando, estão lendo a Bíblia através de nós. Nossas atitudes revelam
revelam o Evangelho de Cristo. Como é a ação do Evangelho de Jesus na sua vida, na minha vida. É exatamente isso que o Evangelho está nos revelando. É o reflexo do Evangelho, é aquilo que nós vivemos. E Jesus, ele não só tem um código de ética, mas ele é o próprio código de ética mais perfeito que existe. E Jesus nos ensina que nós devemos viver de forma irrepreensível. E essa forma de viver do Evangelho não é fácil, mas é possível, senão Jesus não falaria para nós vivermos de forma irrepreensível. E ele já começa falando que nós devemos ter uma única palavra. Aliás, todo ser humano, não precisa ser só cristão, deveria ter somente uma palavra, ou sim ou não. E realmente o que passar disso é de procedência maligna, é enganação, é algo errado. Você não pode desonrar a sua palavra. Se você deu a sua palavra, antigamente não existia esse negócio de contrato registrado em cartório, todo mundo assina e tal. Mesmo assim ainda existe falcatruas, existe falhas, existe erros, existe enganação, existe roubos. Mesmo com tudo isso assinado, reconhecido e firme em cartório, antigamente parece que as pessoas tinham mais palavra, não tinha tanto papel, mas tinha palavra. A palavra valia muito. Se falava sim, era sim, e se falasse não, era não. Jesus está nos ensinando, irmãos, um código de ética que é rigoroso, mas é necessário e é possível. Então, nós temos vários exemplos aí nesse texto que nós lemos, de como viver irrepreensível. E a primeira delas é: tenha uma só palavra. O que o texto está querendo dizer logo no início, aí no versículo 37, é o seguinte: Otaviano, tenha uma única palavra. Se você disser que é sim, é sim. Se você disser que é não e pronto. Pastor Otaviano, você pode fazer tal coisa? Sim, posso. Ou não, não posso. É melhor dizer já o que você pode e o que não pode fazer, você deve e o que não deve fazer, aquilo que você se comprometeu ou não se comprometeu. É melhor falar logo, porque fica melhor. E a pessoa que fez a pergunta para você, ela já sabe a sua posição. E pronto. Não adianta eu falar sim e a pessoa ficar na expectativa de que é o sim e no meio do caminho você diz não. Então a nossa palavra tem que ser única. E precisamos, irmão, sustentar a nossa palavra. Sustente a sua palavra até o fim. Mesmo que você tenha algum prejuízo. Você não pensou direito antes de falar, que nós devemos realmente refletir e pensar, principalmente numa resposta que vai demandar tempo, às vezes vai ter até um custo financeiro. Precisamos, antes de mais nada, refletir, pensar, dependendo da situação, até orar, pedir orientação de Deus, antes de responder sim ou não. Mas depois que respondeu, honre a sua palavra ali. É o que Deus espera de nós, é o que Jesus nos ensinou. Nós precisamos aprender a dizer não. Parece que o não é mais difícil dizer do que o sim. O sim é só falar sim, sim e pronto. Parece que é mais fácil. Você inclusive agrada a todo mundo. Você ficar dizendo sim para todo mundo, você agrada a todo mundo. Mas quando você diz não, você desagrada. Então por isso que é mais difícil você dizer o não. Até para minha netinha, às vezes eu falo não, não põe na boca, não. Ela sabe que é errado, tira da boca, mas olha com aquele olhar de reprovação. Não gostou de ser repreendida.
projeto de gente, um bebê. Já é assim. Você imagine os adultos. Quando você diz um não, pronto, parece que está arrancando um pedaço, parece que é o fim do mundo. Então o não é mais difícil de se dizer, mas é preciso dizer não. Se a gente fica dizendo muito sim, a gente acaba sendo ruim para nós. E às vezes queremos ser bom para os outros dizendo sim e acaba que somos ruins para nós mesmos ou para a nossa família. Não, você tem que dizer sim quando é possível falar sim, mas falar o não com todas as letras ali. Fale o não quando você não concorda, quando você não aceita, quando você não pode fazer. Então, é o que Jesus está nos ensinando. Se for sim, é sim. Se for não, é não. Não se comprometa sem você ter condições de cumprir. Tem condições de cumprir? Sim, fala sim. Não tem condições? Não vai dar por causa do tempo, porque questões financeiras, ou por qualquer outro motivo, não importa. Não precisa se justificar. Fala, dá para fazer, dá para ir, dá para comprar, dá para... Não, não dá. Simplesmente. Precisa ficar se justificando, explicando. Simplesmente não dá. Fala não quando tiver que falar não. Quando der para falar sim, fale sim. Uma outra lição que o texto nos traz na sequência, irmãos, para vivermos de forma irrepreensível, em segundo lugar é: pague sempre o mal com o bem. Olha, o natural das coisas é pagar o mal com o mal e o pagar o bem com o bem. Só que nesse novo código de ética, de comportamento, de atitude, é diferente. O de Jesus é diferente. Ouvistes o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, pague sempre o mal com o bem. Sabe de uma coisa? Fazendo isso você vai envergonhar Satanás, com toda certeza, porque ele procura te incitar você a descontar o mal que foi feito para você. E não caia nessa, não vá nessa aí de que você tem que pagar na mesma moeda, que tem que pegar na curva, que não precisa pegar ninguém na curva, não precisa dar o troco, mesmo que seja difícil, mas é preciso cumprir. Lembre-se que é o próprio Jesus que está dizendo estas palavras. Então é possível, pode ser difícil, mas é possível sim você pagar o mal com o bem. Ainda que lá no fundo você tenha vontade de pagar o mal com o mal. Mesmo que você tenha essa intenção, você tem que refletir, pensar e falar, não, eu sou um cristão, Jesus me ensinou um novo código de ética para agir. Eu tenho que agir diferente, não posso agir como todo mundo age. Porque todo mundo age dessa forma, criticando, ofendendo, magoando, eu também tenho que fazer? Não. O que Jesus está me ensinando é algo diferente, é algo muito mais nobre do que o mundo faz, do que as pessoas normalmente fazem. Eu tenho uma nova forma de conduzir as minhas atitudes, os meus pensamentos até, né? Tem gente que não mata alguém nas palavras, mas mata ali no pensamento, fica... E criando até um mal para si mesmo, fica angustiada, fica querendo matar a pessoa no pensamento. Não, tire isso da cabeça, vai dormir em paz, viva de forma irrepreensível. Não fica alimentando nenhuma ira, nenhuma revolta. Isso só faz mal para o coração daquele que está alimentando isto. Aquele que paga o mal com o bem, esse daí dorme tranquilo. Porque ele não vai ficar guardando mágoa, ele não vai querer descontar. Parece que se descontou, você alivia o coração. Não. Pague o mal com o bem. Não crie nenhuma raiz de amargura dentro desse seu coração. Você vai fazer mal fisicamente para o coração, ele vai trabalhar até mais forte, você pode até perder o sono. Pode acontecer você ficar com insônia pensando no mal que vai ter que fazer para compensar o mal que fizeram para você. Não
Não pense. Ore por ele. Ore. Pague o mal com o bem. É a segunda orientação que nós vemos no texto aí, tá traduzido assim: pague o mal com o bem. E é muito importante saber desse novo código de ética que nós precisamos seguir. A nossa conduta deve ser irrepreensível. Ética é isso, é uma forma de conduta. Assim como os médicos têm a sua ética, os engenheiros têm a sua ética, todo profissional tem a sua ética de não ficar falando, espalhando, difamando um colega de profissão. Existe a ética cristã também. Existe uma ética cristã. E a gente não pode estar discutindo, por exemplo, com o leigo, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de irmão. Nós temos que ter a nossa ética cristã e falar entre nós. Entre nós podemos falar, nós podemos criticar, mas não deixe um leigo participar de uma... reforçando o que ele está falando e tal. Seja neutro, mas entre nós aqui a gente discute sim, entre os cristãos. É questão de ética, né? E essa ética que Jesus nos ensinou é maravilhosa, né? Ame a todos indistintamente. É a terceira lição que nós temos, que nós não podemos fazer acepção no amar. Amar a todos sem distinção. Não adianta a gente amar só quem nos ama. Podemos, precisamos e é necessário amarmos até aqueles que nos odeiam também. Não precisamos, complementando então aquele item anterior de pagar sempre o mal com o bem, é amar a todos também de forma indistinta. Independente de sexo, de opção sexual, independente de cor, de raça, de credo religioso, de time de futebol, não importa, nós precisamos amar a todos indistintamente. Se você é corintiano, você pode e deve amar um palmeirense. Palmeirense, você pode amar um São Paulino? Claro que pode. Alguns vão discutir que não, mas podemos sim, irmãos. Na ética que Jesus nos ensina, podemos amar a todos de forma indistintamente. E dessa forma nós vamos estar mostrando o que tem no nosso coração. A boca fala o quê? O que o coração está cheio. Então, se você fala coisas boas, você fala palavras de perdão, de exortação, de união, de comunhão, você está mostrando o que você tem no seu coração. Você está cheio de Jesus. E nós precisamos estar cheios de Jesus realmente. Mesmo quando tentam nos tirar do sério. Mesmo quando tentam nos tirar do sério, nós precisamos continuar amando de forma indistintamente e até pautando as suas palavras, como é que você deve falar com as pessoas, escolher palavras para que o evangelho seja pregado através da sua vida. Muitas vezes você pode até não usar palavras, mas use atitudes. Atitudes sempre. Conduta sempre. Palavras nem sempre pregam o evangelho, mas a conduta, as atitudes, sim, elas mostram realmente a modificação que Jesus fez no nosso coração. Mostre a todos que o amor é possível. Amar é sacrificar-se, então sacrifique-se por todos, de forma que as pessoas se sintam amadas, independente da sua maneira de viver, mesmo que você não concorde. Eu não concordo com a maneira daquela pessoa viver. Eu não preciso viver como ela e eu não preciso reprová-la. Posso até exortá-la, né, se for possível, e se ela aceitar também, mas jamais deixar de amá-la, por exemplo. Não. Precisamos amar todos porque Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma quarta lição que o
o texto nos ensina, meus irmãos, e parece que elas estão harmonizadas. Todos esses pontos, eles se harmonizam entre si, porque eles estão de uma forma simples, de uma forma direta, elas estão no texto. Então, uma outra forma de mostrar ao mundo que você está vivendo de forma irrepreensível é: fale bem de quem fala mal de você. O que, pastor? Eu tenho que falar bem de alguém que ainda fala mal de mim? Mesmo que seja difícil, Nesse caso, a gente precisa aplicar a lei da reciprocidade ao contrário. O normal seria: bateu, levou, falou, vou falar também. Me agrediu, vou agredir também. Isso é a lei natural, mas nós não estamos falando aqui de lei natural, nós estamos falando aqui de um código de ética que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, se alguém falou mal de você, fale bem daquela pessoa. Não fale mal também, não entre nesta. Dessa forma você vai envergonhar quem está te envergonhando. Quando a pessoa que está falando mal de você descobrir que você, ao saber que ela está falando mal, você procura falar bem dela, ela vai se sentir envergonhada. O inimigo vai estar sendo envergonhado. Satanás estará sendo envergonhado, porque o que Satanás quer atrito, quer choque, quer sangue contra sangue, ele quer carne contra carne, ele quer ver os irmãos se degladiando um contra o outro. E o que Jesus traz? Paz, união entre os irmãos, união entre a igreja de Cristo, e não se degladiando. Aliás, o que o diabo procura colocar entre os irmãos é as intrigas, fofocas, inimizades. É isso que o inimigo procura colocar diante de nós, para nós comprarmos. Mas não compre essa briga, não compre essa conduta. Nós já temos um nosso código de conduta que está descrito no Evangelho. Então nós temos que não cair nessa. E mostre que os fortes suportam os fracos. Então, quando você não fala mal de alguém que fala mal de você, você pelo contrário fala bem, você está demonstrando a sua força, que você é grande, que o Espírito Santo que habita dentro de você fala mais alto do que você mesmo. Que o Espírito Santo, ele controla as suas palavras, controla o seu pensamento, controla as suas atitudes, porque você tem uma ética cristã, você é de Jesus, você não é do mundo. Você tem um Senhor, e você sabe quem é esse Senhor e que código de ética que ele definiu para mim e para você. Então fale bem de quem fala mal de você. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este culto que ora se encerra. Obrigado pelos louvores, obrigado pela tua palavra que falou profundamente conosco, Senhor, no sentido de termos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida irrepreensível, Senhor. Nos ensine a trilhar esse caminho perfeito, a esse caminho reto, Senhor. Nos dê força, nos dê entendimento, ó Pai. Nos ajude a viver assim com os nossos irmãos, com o nosso próximo, até com aqueles que querem ver o nosso mal, Pai. Tenha misericórdia e nos dê força para suportar aqueles que são mais fracos, Senhor, que querem pagar o mal com o mal, que não conseguem pagar o mal com o bem. Mas nos ensine a viver assim e com certeza iremos glorificar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na doce paz do Senhor. E uma ótima semana a todos na presença do Senhor. Minha fé
está firmada nas coisas que podes